As nossas lembranças da infância são inesquecíveis. A jornalista Mônica nos conta com detalhes os anos que viveu, a infância, a adolescência, o início da juventude no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, os seus passeios pelo Aterro do Flamengo, pela rua Senador Vergueiro, enfim, o modo como ela viveu intensamente a infância, a adolescência e a juventude na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ouvir Mônica Pinto. Então, eu fui bebê. A minha família se mudou, acho que eu tinha de 3 a 5 meses de idade. Eu era um bebê pequeno mesmo, quase que recém-nascido. Tinha muita coisa boa. Tinha muita coisa. Ser filha caçula tem um problema sério, né? Porque você vira meio que a escrava de todo mundo. Você é uma escrava, literalmente, assim. Eu fazia tudo para os meus irmãos. Pega aquilo ali para mim. Não sei o quê. Tudo, né? Mas meio que eu dividia com a minha irmã também um pouco isso. Mas eu lembro muito, uma lembrança muito positiva que eu tenho, são das festas, dos almoços e dos jantares familiares, porque a gente tinha uma mesa grande, onde sentava meu pai, minha mãe e os 4, e eu e minha irmã, a gente tinha uma mesinha de fórmica que era colocada do lado, com 2 cadeirinhas, e a gente comia ali do lado deles. E era muito legal, assim. E nos aniversários, em casa nunca teve negócio de luxo. A minha mãe era uma mulher extremamente simples, apesar dela não ser uma pessoa dura, mas era tudo muito suado, porque meu pai era o provedor daquela família inteira. Então, não era uma coisa assim que tinha dinheiro saindo pelo ladrão. E a minha mãe tinha um espírito absurdamente simples. E eu puxei isso dela. E assim eu gosto, eu tenho uma vida muito simples, acho que você pode até ver aqui pelo ambiente, e eu gosto disso, porque eu acho que é mais fácil ser feliz, quando a gente tem uma simplicidade interior e real, né? Mas eu lembro muito que quando era aniversário da gente, meu aniversário, minha mãe dizia, escolhe o que você quer comer, que eu faço o que você quiser. E isso era o máximo. E eu sempre escolhia a mesma coisa, que era pastel português, que era tipo um risolezão frito, que era bom demais, e um empadão de frango que a minha mãe fazia maravilhoso também. E aí ela fazia aquele bolinho, bolo de mãe de antigamente, sabe? Botava uma jujuba, uma coisa muito simples, assim, aqueles bolos que a mãe fazia mesmo, e a gente cantava parabéns, e aí tinha Coca-Cola, que para mim era o máximo, porque lá em casa, hoje eu dou graças a Deus, eu entendo perfeitamente isso, só entrava refrigerante em coisa tipo aniversário, não tinha refrigerante lá em casa, tinha mate, que é o que eu trouxe para minha casa, minhas filhas cresceram tomando mate. Não tem refrigerante, que é uma porcaria. Refrigerante tem assim, você vai numa festa, você toma refrigerante, mas eu comprar aqui para casa, era muito... As minhas filhas não foram criadas com refrigerante, e eu também não fui. E aí eu lembro uma vez que a gente foi a Niterói visitar um amigo do meu pai, e aí serviram um almoço. E aí, Coca-Cola era uma coisa fantástica para mim, porque era uma coisa que eu consumia muito raramente. Aí eu me lembro que a minha irmã Kátia, a gente recebeu um copo de Coca-Cola, e a minha irmã Kátia falou assim, não toma tudo não, porque é legal deixar um pouquinho. Ela tinha escutado que era educado fazer isso. Aí eu falei, ai, sério? Aí eu queria tomar a Coca-Cola toda. Mas toda essa educação bastante rigorosa que a gente teve, eu acho que me serviu bem. Eu tenho alguns momentos que eu me lembro, assim, que não foram bons, mas na minha infância, não. Na minha infância foram todos ótimos. Eu e a minha irmã brincando direto, a gente andava aquele apartamento todo, a gente fazia aquelas cabanas, o meu irmão Zé Adriano, ele era muito brincalhão com a gente, ele gostava de brincar com a gente, ele era 10 anos mais velho que a minha irmã e 12 mais velho do que eu. Então, ele botava uma escada daquelas, assim,
no meio do quarto, e ali ele fazia cabanas indígenas para gente. Então, a gente teve uma infância muito feliz. O meu problema foi na adolescência, quando eu descobria que ser mulher me tirava direitos. Aí foi o meu grande problema, porque aí o bicho pegou. Meu gêniozinho já era um pouquinho ruim, e mas bem que eu não acho que eu tenho gênio ruim, não. Eu não gosto de injustiça, só isso. E aí eu acho bom, sabe? Não é ruim, não. Eu não gosto de justiça. Meus irmãos podiam tudo, eu não podia nada. Quando eu comecei a perceber isso, eu fiquei revoltada. A minha adolescência não foi nem um pouco fácil, mas a minha infância foi perfeita. Era muito bom, Jorge. Assim, quando eu falo que a minha infância foi muito feliz, porque nos anos 70 a gente não tinha grandes violências, assim, não tinha, né, um grande problema de violência. Então, eu andava ali com a minha irmã, a gente andava aquilo tudo ali, a gente ia, já mais velha um pouco, a gente ia na Senador Vergueiro, na Marquês de Abrantes, para o outro lado do Praia Shopping, que tinha muito comércio, muita coisa para ver. Eu adorava andar no Largo do Machado, que era um lugar gostoso, a gente ia da Milha para Pomba no Largo do Machado, que era um programa para criança. Então, assim, eu curti muito o Rio de Janeiro nos anos 70 e depois curti muito nos anos 80 também, mas de uma outra forma, porque eu já estava mais, né, indo para a adolescência, então já era mais à noite. Na infância, ali, o aterro do Flamengo era maravilhoso. A gente ia para Parque Lage, aqueles parques por ali. A infância no Rio, eu acho que foi maravilhoso. Ir à praia no Rio de Janeiro era um evento, porque a gente não podia ir à praia ali em frente, na praia de Botafogo. Mas aí a gente ia para umas praias mais distantes, e aí era aquela, imagina, uma família desse tamanho, era aquela tralheira toda, aquele monte de gente dentro de um Cinca. Meu pai teve um Cinca, depois teve um Galaxy, que são os carros que eu acho que eu mais me lembro. Então, assim, era ali onde a gente morava, exatamente naquele lugar de Botafogo, tinha comércio para todo lado. Então, a minha mãe ia todo dia na Casa Sendas, lembra das Sendas? Que o dono que fazia o anúncio? Ela gostava, ela ia todo dia ao supermercado, que era uma caminhada que ela dava. As Sendas era na Barão de Itambi, que era perto lá de casa, ali para dentro daquele miolo todo de Botafogo. Depois, mais tarde, tem um Baixo Botafogo ali, que tem que é na Conde de Irajá, com a Dona Mariana, ali naquela meiuca, tem um Baixo Botafogo que tem cada barzinho naquelas casas antigas, maravilhoso. Então, Botafogo é um bairro de uma história de tudo, não é só histórico no sentido, na acepção mais literal, ele é histórico de muita história que acontece ali mesmo, assim, da vida das pessoas. Eu lembro quando o pessoal do Caceta e Planeta lembra o pessoal do Caceta e Planeta? Eles abriram um bar em Botafogo, aí eu fui lá no bar deles. Eu nunca esqueci isso. Tinha uma panqueca que era chamada Panqueca Jean-Luc Godard, chata e enrolada. Eu achava aquilo... Então, assim, era uma vida muito boa no Rio de Janeiro nessa época, sabe? Eu acho que não só em Botafogo, porque você, quando anda ali para Largo do Machado, eu andava muito no Flamengo, era tudo muito... Tinha uma aura romântica o Rio de Janeiro naquela época, sabe? Era uma aura de uma cidade feliz, belíssima, de um espírito carioca que infelizmente se perdeu, porque o carioca era, de fato, muito bem-humorado, com todo aquele jeito de falar, e
Pô, o motorista de táxi, você pegava um táxi no Rio de Janeiro, eu sempre brinquei isso, você sabia até como é que, ao longo da viagem, você sabia como é que o cara era na cama com a mulher dele, porque todo mundo, os taxistas conversavam com você e te contavam a vida deles, e você acabava contando a sua também. Tinha todo um jeito no Rio de Janeiro que eu acho que ao longo de péssimas administrações, que foram sucessivas, de cada uma pior do que a outra, isso foi se perdendo. Não tem muito tempo que eu fui ao Rio e que eu fiquei assim, muito. Não tinha nem Covid, nada. Isso, né? Eu digo, uma das vezes que eu fui, vamos dizer, 2018, 2019, e que eu ouvi as pessoas tão mal-humoradas no Rio de Janeiro, toda loja que eu entrava, eu fui passear lá no Saara, e o calor do cacete, aquele calor do Rio de Janeiro, parece a filial do inferno. Então, eu entendo, eu estava passeando, a pessoa estava trabalhando, já tinha pego aquele ônibus entupido para chegar no trabalho, mas toda aquela alegria do carioca, tem tempo que eu não vejo mais. Mas na minha infância era, pô, o auge disso. Era o carioca da praia, do samba, o malandro, que não era um malandro ruim, era o malandro do samba ali, o cara do morro tinha toda essa conotação da malandragem, mas que não era necessariamente de uma marginalidade, como hoje também não é, né? Que você não pode achar que todo mundo de comunidade é marginal, que não é. Mas, assim, tinha toda uma mística em volta do Rio. Aquele desenho do Zé Carioca, né? Aquilo ali era a cara do Rio de Janeiro, realmente. Lógico que ali está um tanto carregado nas tintas, estereotipado, mas a mística do Rio está naquele desenho. E era aquilo mesmo, então era muito bom. E depois, eu até, já morando em Aracaju, quer dizer, eu já tinha tido filho e tudo, eu ia andar com meu pai, eu saía ali da Praia de Botafogo, atravessava, ia para o Aterro do Flamengo, ia até a Marina da Glória com meu pai. E o Aterro do Flamengo, ele continuou o Rio de Janeiro igualzinho. Ali as pessoas cuidam daquelas plantas e tal, mas é como uma certa volta ao passado, porque o Aterro do Flamengo um pouco mudou, né? O paisagismo do Burle Marx. Ninguém quer alterar, né? Porque né, é o Burle Marx. Então, ele meio que mantém ali. Você olha para quem viveu naquele lugar, você olha, ele está muito parecido. Então, eu gostava muito de andar com meu pai por ali, e a gente fazia isso diariamente quando eu o visitava no Rio, porque me trazia toda essa memória afetiva da infância. E o Rio era um lugar feliz. Lógico que ele tinha problemas, tinha pobre pra caramba, sempre teve. As favelas começavam a se formar ali muito rapidamente, mas você não tinha ainda. Agora, uma das razões pelas quais eu fui morar em Aracaju, eu me encantei por Aracaju, não que eu fui morar, porque aí teve uma série de outras condicionantes, mas eu me encantei por Aracaju, foi essa possibilidade de você andar na rua, sentar, porque eu comecei a trabalhar com 18 anos, e, cara, se eu te falar quantas vezes bateram minha carteira no ônibus, eu ia no ônibus de Botafogo até Ipanema, eu trabalhava quase no Jardim Jalá, Ipanema na fronteira, na divisa com Leblon, ali no Jardim Jalá, era um prédio de escritórios, foi meu primeiro emprego, fiquei nele 4 anos e foi maravilhoso. Pô, aprendi demais, inclusive foi quando eu fiz curso de secretariado que eu aprendi datilografia, passei um semestre estudando datilografia e taquigrafia. E isso me ajudou extremamente no que eu viria a me tornar depois jornalista, porque naquela época eu estava num emprego bom e eu achava que eu podia ser secretária mesmo. Eu fui até, inclusive, sendo promovida, eu comecei como office girl, e aí depois passei a secretária. E aí eu andava em Ipanema o dia inteiro, porque eu era office girl, eu fazia todos os pagamentos da empresa, e eu andava ali pela Visconde de Pirajá, e era bom pra caramba o Rio. Mas nos anos 80, eu comecei a trabalhar, acho que 84, 85,
a criminalidade já estava detonando, entendeu? E nesse meu caminho para o trabalho, principalmente nos ônibus, eu via, teve uma vez que o cara entrou armado, botou a arma na cabeça de uma mulher, assim, poucos bancos na minha frente, e aí aquilo começou a me fazer muito mal. Então, quando eu visitei Aracaju, e aí tem toda a mística da viagem, né? Porque a gente não pode esquecer que quando a gente vai a lazer é uma coisa. Quando você vai a trabalho, você vai morar no lugar, a rotina é totalmente diferente, né? Mas não estou dizendo que eu me arrependi de me mudar para Aracaju de forma alguma. É só que todo esse meu encantamento, porque eu vivia na Atalaia Nova, tomando água de coco, lá com... Eu lembro uma vez que a gente dormiu na casa do Pio. Lembra do Pio? A gente foi dormir numa casa simplérrima que ele tinha, assim, na beira da praia, e depois ele arrumou um menino lá, amigo dele, que subiu nos coqueiros, e o nosso café da manhã foi litros de água de coco. E aquilo, para quem morava no Rio de Janeiro, que assim, eu não tinha, eu ia para a praia, mas ia para a praia com aquela esteirinha de palha, que na época usava, né? Era uma experiência de praia bastante diferente. E eu estar ali naquela areia, não tinha ninguém, porque onde ele morava era um dia de semana, eu acho, e aquilo foi um negócio que me marcou. E eu fiquei tão feliz, que eu vou te contar um negócio, que eu sou meio maluca. Eu fui rolando da areia até a água, de tão feliz que eu estava, eu fui me enrolando até entrar na água, de alegria. Então, assim, quando eu cheguei em Aracaju, que eu fui passar umas férias, uma das coisas que muito me marcou foi essa tranquilidade para andar na rua, que era uma coisa que eu não tinha mais no Rio de Janeiro. Mas, respondendo a sua pergunta, que eu já fiz um monte de divagações, nos anos 70, eu diria que foi assim, eu não sei porque eu nasci em 63, eu não sei antes, mas para mim foi a melhor cara do Rio de Janeiro que eu pude ver, foi na década de 70. A minha mãe, ela era uma artista que você não faz ideia assim, do nível dos trabalhos manuais que ela fazia. Era uma coisa impressionante. Inclusive, a minha irmã mais velha foi a que puxou isso, o resto não puxou, não. Eu até tentei, mas não consegui. Ela fazia coisas em tricô, em crochê, em tapeçaria, assim, incríveis. Mas ela se formou no magistério, mas meu avô não deixou ela trabalhar. Porque na época ela fez escola normal, né? Mas o meu avô não deixou ela trabalhar, ela fez escola normal porque era o que as mulheres faziam naquela época, as moças das famílias de bem faziam escola normal, mas famílias de bem, entre aspas, que eu tenho restrições a esse de bem aí, mas o meu avô, quando ela terminou, o meu avô disse que mulher não era para trabalhar, que ela tinha que arrumar um bom marido. E ela casou com meu pai, então ela nunca exerceu nenhuma profissão. Já com os filhos, tudo criado, vou te falar assim, ela tinha mais de 60 anos de idade, ela conseguiu fazer contato com uma loja, que eu não me lembro como é que começou, eu acho que era uma loja no Largo do Machado, e que ela fazia peças de crochê, tricô, não me lembro, e deixava em consignação nessa loja. E aí ela vendia, porque eram coisas muito bonitinhas e tal, muito bem feitas. E eu me lembro dela falando do prazer que ela tinha a cada peça que ela vendia. Porque o meu pai, eu digo assim, que eu sou muito fã do amor, porque eu vi meus pais muito felizes. Então, eu sempre acreditei no casamento. E por que eu estou falando isso? Meu pai se jactava com os filhos de dizer assim, sua mãe tem cartão de crédito ilimitado e eu nunca olhei a fatura dela. Ela compra o que ela quiser, como se isso fosse uma grande liberdade que ele desse a ela. E a
a minha mãe estava pouco se lixando para isso, porque a minha mãe não comprava nada. A minha mãe usava aquele cartão de crédito para comprar comida, só. Ela nunca ligou para uma bolsa, ela nunca ligou para um sapato, a tal da simplicidade lá, que eu já te falei. Então, mas o que marcava ela nessas vendas era que era um dinheiro, ela sempre teve o cartão do meu pai, mas não era isso, era o dinheiro que ela fez, o dinheiro que ela fez com o trabalho dela. E nesse ponto ela foi avançada, porque ela criou as filhas dizendo o seguinte: tenha seu dinheiro, porque quando você tem o seu dinheiro, você não fica na mão de ninguém. E eu criei 3 filhas dizendo a mesma coisa: tenha seu dinheiro, porque você vai ficar com um homem porque você quer, ou uma mulher, se você gostar de mulher, que para mim não tem problema, mas é a pessoa porque você quer, mas não porque você precisa. Inclusive, sobre isso, eu tenho um comentário de uma cena que eu nunca esqueci na minha vida. Estava na casa de uma amigona minha, e a gente estava brincando no armário da mãe dela, e a mãe dela sabia que a gente estava ali, mas se distraiu e estava conversando com uma amiga. E a amiga falou para ela assim: eu não suporto mais o meu marido. E aí eu, sabe, criança curiosa, e eu era demais, né? Acho que eu fui ser jornalista para a minha curiosidade. E aí eu já fiz tonhonho, a antena já, né? Aí a mulher: eu não suporto meu marido. Aí a mãe da minha amiga falou: mas nossa, por que você não separa dele? Porque ela, inclusive, era desquitada, isso eu devia ter uns 13 anos de idade, até menos, num tempo que desquitada era uma pecha, e ela se desquitou. Então, ela perguntou para a amiga: por que você não sai desse casamento? Aí a mulher falou assim: ah, não, vai cair muito o meu padrão de vida, eu não sei o que vai ser de mim, porque eu não sei fazer nada. Menino, eu nunca esqueci isso. E eu lembrei da minha mãe falando: tenha o seu dinheiro, porque a mulher não suportava mais o marido. Foi a expressão, o verbo que ela usou: suportar. Não é que ela não amava mais o marido, era nesse nível. Se ela não amasse, já estava ruim, né? Mas ela não suportava. Então, a minha mãe teve apesar dela ser extremamente conservadora, eu diria que ela foi uma grande feminista. E outra coisa, a minha mãe mandava no meu pai geral. O meu pai não tinha negócio com minha mãe, não. Eu lembro muito que como eles eram muito apaixonados, sempre foram, daí o meu apreço pelo casamento, por um exemplo, e eu tenho um bom casamento também, graças a Deus. O meu pai saía de casa, ele não saía de casa sem dar um selinho na minha mãe. Então, às vezes, a gente estava com ela, ele dava um selinho nela: Doca, tô indo, que era Zildoca, ficou Doca. Minha mãe era Zilda, e aí eu botei o nome da minha filha de Maria Zilda em homenagem a ela. E quando ele voltava, a gente escutava, que ele entrava em casa, a gente escutava pela casa inteira, porque era um apartamento grande, né? Ele: Doca, Doca. Ele atrás dela, onde que ela estava, no apartamento, a gente escutava o Doca, Doca, e ele chegava e dava um selinho nela. Sempre. Aí, menino, quando ela estava brava com ele, era raro, mas acontecia dela ficar muito brava com ele, aí ele ia dar o selinho nela, ela fazia assim. Eu dizia: ih, danou-se! Ela virava a cara. E aí a gente sabia que ela estava brava com ele. Mas ela foi uma mulher submissa em vários aspectos, porque foi a criação dela, né? O homem era o provedor, realmente, tinha essa coisa, e ela não tinha realmente como ir trabalhar, porque era muita criança, né? Era muita criança para cuidar. Imagina se você ia pagar alguém para ficar, mesmo tendo essa senhora que a gente chamava de vó, era muita coisa para fazer naquela casa. Mas ela foi muito avançada nesse sentido de criar. Pelo menos eu não me lembro as 2 mais velhas, se ela foi tão enfática a esse respeito. Mas comigo e com a minha irmã, 2 anos mais velha, eu me lembro dela falando muito: tenha seu dinheiro, não dependa de marido, tenha carreira. E eu criei minhas filhas falando isso também. Mas ela se ressentia um pouco de nunca ter feito o dinheiro dela, salvo já o término da vida dela, que ela vendia essas pecinhas
Mas era um dinheiro assim, pouco, né?